Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de His Dark Materials, o podcast oficial. Eu sou Luiz Higino e, como em toda semana, acompanhado das presenças ilustres, famosíssimos, celebrados, influencers, não só neste mundo, mas em todos os outros. MM Isidoro e Jéssica Correia. E aí, meus caros? Tudo bem com vocês, meus demons? Aqui tá tudo uma delícia, né? Em casa, guardadinho. E vocês aí, como é que estão, Jéssica? E aí, meus omeletinhos feitos com casca de ovo, tudo certo? É proteico, né? Meus omalá. Pura proteína, pura... É pra dar sustância, né? Graciane está orgulhosa da gente. Mas, poxa, galera, a parada tá pegando fogo, hein? Que grande episódio esse 4. Gostei mesmo. E vocês? Cara, eu gostei demais também. Ele começou a entrar em alguns temas, revelar alguns temas que ficam fixados ao longo de toda a história aí, dos livros e tal, que são alguns dos meus preferidos. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente mergulhar de cabeça nesse balde de água. Eu acho que uma das coisas que eu estava falando com o MM antes de gravarmos é como a série tá seguindo, né, os livros, e você sente o corte sutil entre os capítulos e os episódios, veja só. Exato. Juntando o que vocês dois falaram, pra mim é muito isso, assim, como grande fã dos livros, eu tô achando as adaptações muito boas, até as coisas que saem, que não necessariamente seguem o que tá escrito no livro em si, que eu acho que como uma grande adaptação tem que ser feita, né? Você segue o espírito da coisa, não necessariamente traduz a coisa em si ipsiliteris, porque no final são meios diferentes e propostas diferentes, mas ao mesmo tempo, tudo que faz o His Dark Materials ser essa grande obra, essa grande construção de mundo, tá tudo lá, né? Tanto que a gente já começa com essa parada dessa historinha da faca, né? Essa coisa meio Lord of the Rings, assim, meio Senhor dos Anéis. Completamente, né, cara? Total. Eu acho engraçado esse negócio do Senhor dos Anéis, porque assim, muita gente foi parar na Fronteiras do Universo depois que passou pela iniciação do Senhor dos Anéis, né? Eu acho que ele é o livro que tá entre o Harry Potter e o Senhor dos Anéis, né? É que eu acho que assim, o Senhor dos Anéis talvez ele leve uma galera pro Fronteiras do Universo, mas quando a pessoa entra no Fronteiras do Universo, ela não encontra as referências tão claras ali, né? A presença tão clara como outras obras de literatura, entre aspas, infanto-juvenil. Só que a questão da faca, né, a existência da faca e o jeito como a faca foi introduzida nesse quarto episódio, cara, se fechava o olho ali e falava, vai Galadriel, conta mais. Total, e é lindo, né, muito bonito uma maneira que eles contaram ali, principalmente a gente entender da onde vem os espectros, né? Em muito pouco tempo, eles contam 300 anos de história ali, entre os pesquisadores, os filósofos e tal, e um dos grandes conceitos que tá ali, que é esse conceito do que você faz porque tem que ser feito e o que você faz porque você quer fazer, né? Que é essa coisa do destino, essa coisa da esperança ou da ganância, que é muito um sentimento humano, e como a faca trouxe a destruição pra Cittàgazze ali, quando a galera começou a usar pra roubar dinheiros e outras coisas mais, né? Então, e você vê que a história da humanidade novamente, né? A ganância leva pra caminhos que a gente já conhece, né? A faca tem essa questão que, assim, diferente do que seria, sei lá, do anel, né? A faca, eles explicam que ela foi criada com a melhor das intenções, né? Ela era um objeto de esperança e tal, e que aí a ganância dos usuários levou pro mal e trouxe mais mal nisso. Tem até uma das imagens que aparece ali daquele livro sagrado ali com um desenho da faca, tem um framezinho que eu travei ali pra ver o que tava escrito, e ele fala, cuidado com os espectros da indiferença, eles procuram só a vida e deixam só a morte. É isso. E tá um formato meio circular, assim, numa letrinha cursiva. Lembrou bastante aquele outro. Mas aí você vê também como o que o Asriel fez tá repercutindo em vários mundos, né? Porque eles falam ali que além de ele abrir o buraco, o portal no mundo dele e da Lyra, foi a partir do momento que ele rompe que ele abre, né, esse buraco com a morte do Roger ali, que os espectros tomam conta mesmo, né, de Cittàgazze. Então você vê que, mesmo a gente não vendo o Asriel ainda, ele tá lá, ele tá sempre presente, tipo, a gente tá sempre indo atrás dele, né. A impressão é que os espectros já existiam, mas que o Asriel meio que chutou o balde, né, que aí foi
liberado esse enxame de espectros. Qual é o coletivo de espectro? Eu acho que é tipo drinks. Matilha? Um drinks, 2 drinks. Entendi. Né? Tá bom. E aí liberou essa galera, esse molho de espectros. Exatamente, essa alcateia de espectros aí. Exatamente. Já que a gente tá falando da faca, vamos falar do guardião da faca, nosso querido Will, né? Porque finalmente Sim. a gente descobre que o sentido da faca, o sentido de Lyra e Will estarem juntos nessa jornada. Então a gente já sabia que a Lyra tinha o seu papel a ser cumprido, e a gente tinha várias dicas que o Will também tava lá, que ele não tava à toa lá. Mas aí nesse episódio a gente finalmente descobre qual que é o papel dele. Né, Jess? Sim, e eu acho que é muito, muito legal ver essa cena, é que tem um companheirismo, né, da Lyra com o Will, e aí ela tá percebendo também que o Will, ele tem a própria jornada, e também ela vai precisar ajudá-lo nessa jornada, e que eles precisam fazer juntos. E aí a gente tem aquela cena, né, deles subindo, deles conseguindo entrar dentro da torre, né, que tem o formato da faca lá em cima, que a gente esperava que teria faca lá dentro, e realmente tem. E a gente tem uma cena épica, né, de uma briga épica entre a criança, né, o adolescente, na verdade, né, que estava com a faca, tinha prendido o guardião da faca. Então eu acho que toda essa cena eu gostei muito, inclusive do acidente da faca cortar os dedos do Will. Porque é muito emblemático, porque assim, já havia sido dito que ia ser uma luta sangrenta, que não ia ser fácil, só que a gente nunca espera que vão decepar o dedo do protagonista, né? Mas a parada é que ele não só perde o dedo, mas como é um símbolo, né? Ele é a maneira de como do guardião da faca. Como ele é o escolhido. Então isso que eu acho muito da hora mesmo, assim, como essa sequência inteira da faca, assim, como tá todo mundo trabalhando junto, né? Tipo, o Punk mostra onde tá o anjo, a Lyra, né? Sim. Tipo, a porta onde tá o anjo pra eles entrarem por baixo. Aí você tem a Lyra ajudando ele, dando força, e aí até pra brigar com o moleque lá. E aí a gente tem o ex-guardião da faca, né? Agora ex-guardião. Que tá... Finado. Que a autoridade o tenha. Falando ali, que, tipo, entendendo, vendo que a marcação dele, né? Tipo, como o Will, ele tava marcado pra tá lá. Então isso eu acho bonito demais, assim, nessa sequência toda. É legal a mudança de expressão dele, né? Quando o Will e a Lyra aparecem, ele tá só confuso com o que tá acontecendo, né? Ele tá lá amarrado, ó, tem um camaradinho aí, o Túlio, roubou a faca, cuidado, ele vai aparecer, tá tudo muito confuso. Depois que a briga começa, a hora que o Will perde o dedo, ele meio que ele sabe o que acontece, muda o olhar, e aí ele fala pro Will: lute. Ele sabe que o Will precisa lutar pra conquistar a faca, porque enquanto ele não fizer isso, a faca não vai ser dele, mas que ele já tá marcado pra ser o portador, né? E tem algumas coisas interessantes aí. Do ex-portador da faca, o já vovô, já idoso, ex-portador da faca, o nome dele é Giacomo Paradisi. E como o danadinho do Philip Pullman não poupa referências ou brincadeiras, especialmente com os nomes, né? Que ele tá sempre colocando nomes curiosos quando a gente começa a investigar as paradas. Giacomo Paradisi, em italiano, numa tradução da Moca e não de Milão, quer dizer uma coisa mais ou menos como... Giacomo quer dizer mais ou menos que Deus proteja ou protegido de Deus. E Paradisi, como você, mesmo que quem não é da Moca consegue imaginar, é paraíso. Então, o cara que era o portador da faca sutil na Torre dos Anjos tem um nome que significa mais ou menos protegido de Deus, ou que Deus proteja o paraíso. Total. Tem um trelelê aí rolando. E ele é né? feito pelo grande Terence Stamp, né? Que é, pra quem já viu o filme original do Super-Homem ali, ele é o General Zod do Super-Homem. Ele fez The Lime, que é um filme que eu gosto muito, do Soderbergh. E ele já foi o Lord Asriel numa das dramatizações de rádio que rolaram do His Dark Materials. Ele era a voz do Asriel. Então acho que serve até como uma... Lógico que o currículo dele levaria ele pra fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas meio que uma homenagem também, né? De trazer o cara e colocar ele ainda que num papel momentâneo, assim, né? Passageiro, ele tá marcando presença ali. Total. E aí você vê o quanto ali a gente tá falando A gente começa a explorar esses conceitos todos, quando ele, muito rapidamente ali com o Will, né? Ele explica pro Will como a faca funciona, os dois lados da faca, que um lado corta qualquer tipo de matéria e o outro literalmente corta entre realidades, né?
entre dimensões. E aí, como o Will consegue muito rapidamente já dominar isso, né? Sim, e com a ajuda da Lyra, como um ajuda o outro ali, e ele consegue cortar, e aí tem aquela coisa que eu acho muito importante, que é a coisa que, ainda mais com criança, né? Que ele tem que abrir a janela, mas ele também tem que fechar a janela, né? Fechar, isso. Tipo, é deixar a janela aberta, ainda mais nessa primavera aqui, cara, é dengue ou pernilongo. Comer hambúrguer é legal, mas lavar a louça é mais legal ainda. Né? Mas é importante, então você vê que a gente tá começando, né? Eu usei muito essa expressão nos episódios passados, que é um jogo, né? Tipo, a profecia tem um tabuleiro ali. E aí, nesse grande jogo de tabuleiro, as peças estão começando a entrar num lugar porque tem muita coisa acontecendo. Então é entre bruxa, né? Tem muita... Ainda é bruxa, é Asriel, é faca, é Jon Perry, é muita coisa que a gente tá começando a descobrir e todo mundo indo pro mesmo lugar. Todo mundo muito interessado em muitas coisas, né? E falando em Jon Perry, minha gente, finalmente tivemos né? Joperri, Joperrier, o que você quiser chamá-lo, Grumman, se você quiser também, pode ser. Padre Gato. Gente, temos muitas opções para este homem de 1000 nomes, não é mesmo? Exatamente. Então, finalmente encontramos o seu Grumman ali, né? O nosso xamanzão. E com uma piadinha ali já com a sua Demon pássara, né? Que já deu uma invertida ali no Lee quando ela encontra. Que ela olha pra Esther e fala: cara, eu achei que você ia ser mais lebre do que tartaruga. E aí a Esther já fica puta ali, né? Já fala: Qual é, meu irmão? Que coisa é essa? E, cara, tem essa coisa, então a gente encontra o seu Grumman, Jon Perry. E eu acho essa cena muito bonita, porque é uma cena sobre paternidade, vocês não acham? Nossa, essa sequência toda de Lee com Jon Perry ali, porque os dois estão juntos, porque os dois querem encontrar seus filhos, ou seus filhos postiços, né? Ou seu filho mesmo. Eu acredito que é muito um papo sobre ancestralidade, sobre você deixar um legado, né? Porque o Lee tá deixando um legado ajudando a Lyra, e não é necessariamente filha dele, e ele pensa, né? O Jon Perry pensa no filho que ele deixou pra trás, e no que tá acontecendo com ele. Então, é engraçado ver sobre paternidade do passado e a paternidade do futuro como um guardião, né? Porque, na real, eu acho que His Dark Materials é muito sobre guardiões das pessoas e ser o seu próprio guardião. Eu achei muito bonita essa cena. É bem legal. É isso, né? É isso aí mesmo. Um pai novo e um pai já de outros carnavais aí, lidando com as suas frustrações. Tanto que é interessante que, assim, o Lee, ele mostra uma revolta, às vezes, né? Um inconformismo com o que seria a tranquilidade ou a aparente desistência, né? Do Jon Perry ali, e o que o Jon fala pra ele não é que eu desisti, é que eu entrei em paz com a minha incapacidade, né? Sim. Então é uma parada diferente, e é legal até que, talvez até mostrando já o quão sábio o Jon Perry se tornou, na hora que eles estão explicando ali, né, por que o Lee foi convocado, que a gente entende que ele de fato foi convocado, né, que ele teve as ideias de espontânea vontade, entendeu que ele precisava procurar o Jon Perry, ele foi convocado ali, e aí o Jon explica, né, qual é o plano, fala, olha, eu não tenho a faca, mas eu preciso encontrar o portador dessa faca, porque eu preciso levar a faca pro Asriel, porque tem uma batalha acontecendo agora entre as forças do controle e a liberdade, etc. A luta que acontece em todos os mundos o tempo inteiro. E aí a menção do nome do Asriel ele de faz novo, com que o Lee... Não, o Lee fica, tipo, pistola total. Ele fala, não, você não tá ligado. Asriel é o lixo humano, não pode, cara. E aí o Jon Perry, dando uma aula aí de política, de construção de frente ampla, fala, camarada, tô nem aí se você gosta dele, se você não gosta, é muito maior, é muito mais que gostar ou não gostar de alguém. Tem uma luta acontecendo. Total. E esse cara tá do lado certo e a gente precisa se juntar a ele e entregar pra ele o máximo de ajuda que a gente puder. Ele fala, não confunda o homem com a missão.
Isso aí é pesado, né? Um John Perry aí como diretor de campanha política, como chefe de casa civil, ele ia andar de braçada, né? Não, ele tanto que é isso, né? Quanto tempo que ele tá desse lado e quanto tempo que ele que veio do nosso lado, né? Ele que tava na nossa dimensão, a dimensão do Will, né? Que seria equivalente Na nossa Oxford. E ele, tipo, virou um xamã nesse tempo todo, consegue clamar por ventos, pro vento guiar. E ele criou um Demon, né? Então, tipo... Pois é, isso aí é um negócio, hein, bicho? Essa parada de projetar um Demon pra fora, pra mim é muito curioso, assim. E a curiosidade desse episódio do Demon dele é que o Demon dele é uma águia pesqueira, que faz acho que sentido ali. E ela é feita, a voz dela é da Phoebe Waller-Bridge, que é a criadora da série onde eles são mais conhecidos, o Fleabag, né? E também é uma amiga de anos do ator que faz o do Andrew Scott. Então, tem toda uma parada de camaradagem mesmo rolando ali com essa Demon dele que aparece. Que ele até comenta, né? Que ele fala que ele nunca tinha entrado em contato com a parte feminina dele, né? Que ele descobriu que tinha uma parte feminina e que ela era uma passarinha, né? Que ela era uma águia. Isso é muito legal. Ele tem uma emoção na voz quando ele fala sobre isso que eu achei incrível, né? E tem a ver, sei lá, até com o fato de que, assim, você pensa que ele era um cara do nosso mundo, que ele era um militar. Então, assim, colocar pra fora qualquer traço feminino, né, que você tem dentro de você, seja de o que for, né, ele é completamente reprimido. Então, descobrir tudo isso e ver isso materializado e conseguir entrar em contato dessa forma tão especial que é a existência do Demon deve ser muito, muito louco. E o Andrew Scott é mais um dos atores de 0 a 10, 11 que a série consegue botar no jogo aí, né? Total, o elenco tá ficando cada vez mais incrível. Nossa, tá muito incrível e eu acho que... Eu não tinha sentido isso na primeira temporada, mas essa segunda fala muito sobre o lugar da mulher na sociedade. Total. Não só como físico, né? Mas também como é tratado os sentimentos e propósitos que as pessoas normalmente chamam de propósitos femininos, né? Porque, querendo ou não, o próprio Lee, ele tá sendo extremamente paterno, mas não é uma paternidade que a gente tá acostumado. Então, são algumas fragilidades que são lidas como femininas. Então, eu acho que também dá uma misturada nisso. No episódio todo tem essa visão, até mesmo a Angélica, ela é quase uma matriarca ali da cidade, né? Cuidando das outras crianças, né? Em Chitagatsi. E a gente tem a tríade, né? Da Mary, da Lyra e da Miss Coulter, né? Da Marisa. Isso, que são mulheres extremamente poderosas, né? E que cada uma, no seu universo, tá escrevendo a própria história, né? E fazendo mudanças significativas. Total, não, é incrível tudo isso, porque eu acho que é uma discussão muito latente do que o Philip Pullman traz, nessa ideia mesmo do que você tem que fazer, por que você tem que fazer e o que você quer fazer. E como são coisas muito distintas, né? E aí o papel da mulher, obviamente, por motivos históricos e horríveis, é um puta lugar de discussão disso, né? De o que você quer fazer... muitas vezes não é bem visto ou bem quisto pela sociedade. Então, você ser uma mulher livre... E aqui a gente tá falando tanto a Miss Coulter com a coisa do magistério, quanto a Mary com a coisa que ela conseguiu fugir do magistério, né? Da nossa versão aqui, ela é uma ex-freira que foi pra academia. Você já cria essa discussão muito naturalmente. E uma das coisas que eu não tinha percebido ainda, né? Normalmente eu faço essa análise em tudo que eu assisto meio inconsciente, que é perceber que His Dark Materials passa com folga no teste de Bechdel, né? Explica aí pra galera o que é o teste de Bechdel, por favor. Vou explicar que é o seguinte, tem uma quadrinista, que o sobrenome dela é Bechdel, e ela fez um teste que é basicamente a gente colocar em cima de uma obra, ver se as mulheres que estão nessa obra, elas têm nome, elas conversam entre si, e se elas não falam sobre um caso amoroso ou sobre um outro homem. Então, assim, eu não tinha percebido, mas His Dark Materials passa realmente com folga, porque, assim, o único caso amoroso que a gente percebe mais é de Asriel com Miss Coulter, né? Só que é mais em relação à paternidade. Então, tem
Mary, tem Lyra, tem Angélica, tem Coulter, e todas essas mulheres têm nome e não estão falando sobre homens. Então, eu fiquei pensando, caramba, Philip Pullman fez a lição de casa muito certinha. Fez, não, é tudo muito bom essas discussões. E cara, a gente tem que... E falando nas mães, nas mulheres, você vê a diferença de como as mulheres tratam e falam, né? Então, você vê aquela cena mais ali, quando tá a Mary falando com o Boreal, né? Que o Boreal tá falando com o colega tipo, o homem, estão falando ali, eu vou te dar a grana, eu vou bancar a pesquisa de vocês aqui com o supercomputador na caverna e tal. E a Mary, não, cara, sai daqui, sabe? Eu não quero. Se for pra fazer um contrato de defesa, um contrato público de segurança, eu não quero. Acabou. E, tipo, é uma coisa que a Miss Coulter nunca ia conseguir fazer com o mesmo cara, sabe? Ela nunca ia conseguir falar assim, ela tem que ser mó contida, ela tem que ser pra dentro, né? Tipo... Sim, mas uma coisa, eu tô muito curiosa pra saber sobre o nosso maior fã do computador de Mary, que é o Higino, não é? Galerinha show. Esse final de episódio, e assim, cara, isso é difícil falar qual o melhor final de episódio de todos, porque os finais são sempre muito incríveis, né? E a gente fica desgraçado pra ver mais. Mas esse aqui, desse episódio, senhoras e senhores, me levou pra momentos de alegria e eu quase pulei assim. Não, eu pulei. Especialmente por algumas pistas que rolaram. Eu pulei porque o nerd... Eu sei que o MM também pira nessas paradas. O nerd não é nem espírita, eu não sei explicar. O nerd holístico. Agnóstico. Ocultista. Que habita em mim, saúda o nerd ocultista que habita em você. O Crowley, que aqui esteve na minha mente e tal, cara, no meu espírito, nossa, quando a Mary tá ali tentando usar a caverna e ela tenta entrar no lugar e aí a gente finalmente recebe a mensagem, nossa, eu tô arrepiando aqui só de lembrar, só de falar. Vamos lá então, vamos contar Conta pra aí, galera. Gino, começa aconteceu. porque eu acho que eu não tenho condições físico-emocionais. Vamos lá, finalmente a Mary conseguiu, depois das pistas que a Lyra deu, de que ela deveria tentar se comunicar com o pó ou com a matéria escura, usando do próprio alfabeto dela, né? Depois de tantas tentativas, ela conseguiu conversar com som, com palavras, com fala, com o pó através da máquina. E aí ela vai fazendo as perguntas, né? Vai seguindo o caminho lógico, né? Você tem consciência? Não tem? É o pó e a matéria escura são a mesma coisa? É o material das sombras, a partícula das sombras? Não é? Né? Até que ela pergunta, né, o que vocês são? Né? O que o pó é? Porque o pó, ele dá uma pista, ele fala assim, não, vocês conhecem a gente há muito tempo. A gente tá presente há muito tempo. E ela fala, nós somos anjos. E aí, a hora que ela fala, nós somos anjos, na tela do computador, na tela da caverna, aparece uma asa, batendo. E aí, a ex-freira olha pra tela e fala, é o quê? Ela fala assim, não é possível uma tela azul que ali. Eu passei a vida inteira... não é possível que eu passei a vida inteira no convento. E agora eu saio daqui, venho pra essa pesquisa cabulosa e são anjos. E aí começa uma conversa incrível, assim, tem pistas interessantes e que vão ou não vão pra algum lugar, que ela começa a explicar, o anjo falando, o pó falando, porque tem uma questão que fala assim, mas vocês são espírito ou são matéria, né? O que é? E aí ele explica, ele fala, nós somos espírito, pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz, a gente é matéria. Fica um pouco confuso. Até que, meu caro MM Isidoro, aparece a imagem que doeu nos nossos corações. Nossa, essa imagem bateu. Enquanto os espíritos estavam ali, os anjos estavam ali explicando o que eles são, o que eles não são, o que é, o que não é, a tela da Doutora Malone, que já tinha mostrado durante um tempo só o pó, em alguns momentos aquelas linhas, né, que são, aliás, as mesmas linhas que o Will procura, né, quando vai fazer um corte, e que tinha mostrado as asas, quando ele revelou que eram anjos. Ele mostra uma imagem curiosa, que pode parecer uma estrela de Davi com arabescos, sim, pode parecer a flor da vida, a árvore da vida de algumas religiões, mas, meu caro MM, você com seu olhar nerd ocultista de lince, você identificou exatamente o que é. E o que é aquilo? Aleister Crowley falou no meu ouvidinho aqui, na minha sociedade alternativa, que, cara, quando apareceu ali era anjo,
Só podia ser uma coisa esse símbolo, que é o cubo de Metraton. Que puta nome legal, cara. Então me vamos conta lá. tudo sobre Bom isso. demais, né? O que é o cubo de Metraton? Eu sou muito fã dessa ideia da geometria sagrada, que é Pitágoras, muitos dos caras que criaram a matemática, né? Criaram a ideia de matemática que a gente tem hoje, criaram em cima de entender que tudo que a gente faz é criado em cima de formas básicas que é puramente matemática. Então, triângulo, quadrado, um hexágono, círculos, e que isso se repete. Então, você tem o Fibonacci, você tem alguns sólidos que se repetem e você consegue reconstruir isso, e isso talvez se fosse a língua de Deus. Só que esse símbolo que apareceu é o símbolo de Metraton, que pra quem estudou sabe que Metraton é um serafim, que é tem 3 níveis de anjos, né, na Bíblia católica, e o Metraton tá no topo do nível mais alto, e ele seria o quê? A voz de Deus. Então, quando Metraton fala, quando Deus fala com a gente não consegue ouvir a voz de Deus por si só, porque a voz de Deus iria nos destruir. Então, quem fala no lugar de Deus é Metraton, que o símbolo, quando você vê o símbolo, que é um hexágono cercado de 13 esferas, que são os 13 serafins principais, com o Metraton no meio. Então, a mensagem dele, a energia dele, é o fluxo da energia, ele que manda a energia divina para todo o universo. Então, isso representa a energia em todo o universo. E é muito parecido com o I Ching e com o Tarô, porque o Metraton é considerado o criador do tarô, o criador das artes divinatórias, né? E aí, pra complementar que nada é por acaso e como um símbolo só mostra muita coisa, os serafins, os anjos de verdade, né? Como tudo na Bíblia que foi sendo corrompido durante anos, os serafins, eles são representados como figuras que têm 6 asas, então 3 pares de asa, e eles são fogo no meio. Eles querem dizer fogo, ou aqueles que queimam, né? Só que na Bíblia hebraica, serafim é sinônimo do quê? De serpente. E o que a gente viu o símbolo no final do último episódio da Mary? A serpente. E com quem ela tava falando que tem uma serpente de Demon? Boreal. Então, cada vez mais tudo ali, a gente tá vendo que Mary, a coisa da serpente, tá tudo muito, muito conectado. E que um simples símbolo ali deu tanta dica, mas tanta dica tão, tão escondida e guardada que quando eu vi, eu parei, dei uma choradinha, ajoelhei, apontei pro céu e falou: valeu Jack Thorne, valeu a diretora, Liane, valeu todo mundo aí, porque, mano... E é isso que faz uma grande série, né? Posso trazer algumas outras coisinhas que é a minha pesquisa aí, quando eu vi que você tinha invocado o cubo, eu falei, ixi, agora o bicho pegou. Por favor. E eu comecei a procurar umas outras coisas e tem algumas outras curiosidades que ajudam talvez a explicar ou ajudam a gente a criar mais teorias sobre todo esse universo muito louco e que podem ou não trazer informações do que vai acontecer lá pra frente. Tem muita coisa rolando por aí. Mas a história do Metraton tem umas paradas assim com ele. Ele é bem presente não só na tradição cristã, mas na tradição judaica, né? Tem presença dele no Talmud. O cara tá sempre por ali. Você falou sobre o tarô, né? Dizem que ele também foi o anjo que forneceu à humanidade as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, assim, ele é o tradutor que traz idiomas diferentes, e seja pra quem estiver ouvindo, consiga falar. Parece alguma coisa que a gente tá vendo até agora, né? Reza a lenda que é o tal do anjo que teria guiado o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho, que ele falava com Moisés. Dizem que ele foi o anjo que impediu o sacrifício de Isaac por Abraão. Dizem que foi o anjo da morte que trouxe a última praga do Egito, que foi lançado ali por Moisés também. Falam sobre ele ser o porta-voz, né, que você mencionou. Ele é o cara que traduz, ele é a voz de Deus. Então Deus não falaria nem com os anjos mais altos, Miguel, Gabriel, Rafael e os outros Els que estão por aí. Um grande elitista. Então é ele. E assim, tem uma passagem que eu achei... 2 passagens que eu achei interessante. 3, na verdade. Uma que fala sobre que talvez na confusão das traduções não tenham percebido que o próprio Jesus Cristo seria o Metatron, porque o Metatron seria quase que a manifestação corpórea de Deus, e Jesus, na crença, não seria nada mais do que isso. Então fica aí uma pista.
Fica um pensamento no seu coração. Tem uma história de que, diferente de outros anjos que nasceram anjos, o Metatron seria, na verdade, o Enoque, que é o pai do Matusalém, um dos antepassados de Noé. Matusalém é aquele que viveu muito tempo, que teria sido transformado em anjo e aí ascendido aos céus pelo próprio Deus. E tem uma história que dizem que, numa visita de um dos homens ao reino dos céus, o cara, quando chegou no reino dos céus, ele encontrou o Metatron sentado no trono do céu. E ele falou, então existem 2 deuses, 2 autoridades no céu. Porque ele viu o anjo ali sentado e disse que sentar-se no céu era algo exclusivo de Deus. Então ele confundiu o próprio Metatron com Deus. Que loucura, hein? É muita doideira, e acho que resume muito o que ele tá falando aqui com a Mary, né? Que ela, quando ela pergunta ali, ele fala que ele mexeu na evolução humana, né? E aí você falou que pra eles são espíritos, mas porque eles fazem, eles são matéria, e que matéria e espírito são uma coisa só, e que eles estavam fazendo, estimulando e guiando a humanidade. E aí, quando ela pergunta por que ela estava fazendo isso, eles estão fazendo isso, né, os anjos, ele responde, por vingança. E aí, vingança contra quem, né? Então a gente já, pelas algumas coisas que o Higino falou aqui, a gente já acho que temos uma possível ideia do que estamos falando aqui, né? Ou pra onde estamos indo nessa guerra. Ouso dizer que vai ser uma guerra divina essa. A gente tá, né? Agora a gente tem uma faca. Vamos lá, então, ó. A gente acaba com o ataque das bruxas. As bruxas chegando indo pra Esitagatse também, né? Invadindo ali, atacando o dirigível e tal. Elas entram no portal. A gente tem Lyra sabendo com o litiômetro e sendo a mina que tem que salvar todos os mundos. Com o Will, que tem uma faca que corta entre mundos e corta qualquer matéria, ajudando a Lyra, o Azriel abrindo portais à torta e à direita, indo pra vários lugares. Você tem um Boreal que manja um pouco ali da onde tá os portais, e agora você tem a Mary com um supercomputador que literalmente tá falando com anjos. E o anjo confirma que a matéria escura é o pó e é a base de tudo, e é a consciência, e é a alma, e é uma parada muito doida, e talvez é realmente o pecado original, que é o conhecimento. E, mano, e aí? Pra onde será que essa coisa vai até o fim dessa temporada, hein, rapazes, meninas, menines e demons? Gente, Eu não sei. Não faço ideia. Eu só tô muito empolgada pra continuar vendo e tá cada vez mais próximo dessa grande, épica luta. Cara, tô empolgado demais. Desde que Paulo Coelho escreveu seus livros ali, eu não ficava empolgado com uma coisa... com esses momentos holísticos, crowleyanos, numa obra de entretenimento mundial. E agradeço, só tenho a agradecer a eles, porque, cara, é muito louco, assim, primeiramente a Deus. Né, primeiramente a autoridade. Acima de tudo. Porque eu acho que é isso, né? Tem muito... Olha só, num episódio de podcast sobre a série, a gente consegue falar sobre mulheres, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel da paternidade e da masculinidade tóxica, de anjos, de... Crença, religião, cabala, frente ampla, política, demons, crianças brincando com facas, em situação de briga de faca. Então, cara, a gente tá falando de... Rinha de faca. Então você vê que é incrível a coisa. Cara, a gente tá indo pra um lugar muito, muito, muito legal. Ainda mais que eu vou deixar isso aqui pra finalizar, que é o que Coulter vai fazer do outro lado. Pra mim, ela e aquele macaco cretino dela, cara, eu só quero ver ele se ferrando. Mesmo sabendo que ela tá atrás da filha, eu vou deixar essa pro final, porque me dá raiva, e eu não queria passar raiva no meio do episódio. Eu queria deixar pro final do episódio do podcast, porque depois que Boreal abre o jogo pra Coulter e fala que ele pode ir pro outro lado, e que ela vai com ele, o macaco vai com ela... Cara, eu quero que ele seja atropelado igual a Lyra quase foi ali quando eles saem do outro lado em Oxford. Porque o bichinho cretino, velho. Temos alguém aqui trabalhado na vingança e a gente sabe nessa série que vingança não é bom. Pô, então, mano, fica aí o recado. Eu já tenho o tamanho e os pelos brancos do Yorick, velho. Eu só quero a minha armadura de volta e esse macaco. E que esse macaco pague por tudo que ele fez. Ainda mais com o meu menino Pan. Então, cara, semana que vem a gente volta com tudo isso, mas se você quiser agora rever o símbolo, o cubo de Metraton que a gente tá falando, tudo isso,
Meu, assina agora, se você já não assina HBO Go, e assiste lá, revê o episódio a hora que você quiser, quando você quiser, pausando, igual o Higino falou que pausou aqui. Assina lá o HBO Go, você vai conseguir ver essa e outras dezenas, centenas, ouso dizer milhares de outros conteúdos, e séries, e filmes, e documentários, e reality shows, e tudo mais. Nossa querida chefinha HBO, pra você aí, porque, cara, esse episódio vale, e só pra ver todas essas minúcias e pequenas coisas, que muitas coisas que foram plantadas lá no primeiro episódio de, tipo, a gente tá na Torre dos Anjos, cara, o anjo apareceu. A gente tá falando da faca, que tem uma arma, a faca apareceu. Estamos falando do xamã, o xamã apareceu. Se você não pegou isso, ouve o podcast de novo, vê onde a gente falou e assiste na HBO Go. Então, amigos, voltamos semana que vem com mais um episódio e eu espero que é um episódio que o macaco sofra. Só quero dizer isso. Ai, meu Deus. Chama a Luísa Mel, hein? Cuidado, bicho. Um beijo. Fiquem com a autoridade. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial de His Dark Materials, a série original da HBO. Escrito e apresentado por M.M. Isidoro, Jéssica Correia e Luiz Higino. Dirigido por M.M. Isidoro. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.